Fala, turma! Vamos dar início ao nosso curso de Lógica de Programação. Vamos começar aqui pelo capítulo 1. Vamos ver os primeiros tópicos deste capítulo. Eu já avisei no vídeo anterior que o primeiro capítulo ele é teórico, é de conhecimento teórico. Ou seja, nós não vamos codificar, não vai ter código inicialmente. É importante avisar isso para que você saiba o que vem adiante. Se você é daquele tipo de pessoa que não aguenta conteúdo teórico, não suporta ver uma aula teórica, sinto muito. Este vídeo aqui é de aula teórica. Minha sugestão é a seguinte: assista, mesmo que você não goste. Isso vai fazer muita diferença na tua formação, vai ser um bom alicerce para lá na frente você estar bem fundamentado, com uma base muito sólida nos conceitos necessários para lidar com lógica de programação e algoritmo, inclusive estruturas de dados também. Então, assista. Eu prometo que esses primeiros tópicos aqui, como por exemplo, as noções de lógica, o que é lógica, existe lógica no dia a dia, mas e a lógica de programação, o que é algoritmo, são os tópicos do livro, eu prometo que eu vou fazer, que eu vou passar por eles rapidinho, você nem vai perceber assim que a gente leu 20 páginas, 30 páginas, beleza? Tá bom? Deixa eu explicar. Talvez você não sabe, mas nós estamos usando este material como referência para o nosso curso. Por isso que eu estou falando de páginas e de capítulos. Beleza? Então vamos lá. Vamos para o primeiro tópico do capítulo 1, que são noções de lógica. Então aqui em noções de lógica vem a primeira pergunta, né? A pergunta o que é lógica. E aí, nós podemos relacionar lógica com a correção do pensamento. O que é lógica? É corrigir o pensamento. É um pensamento corrigido, é um pensamento mais apurado. Então, isto é lógica. É a correção de pensamento, do pensamento. Deixa eu colocar aqui um negrito. É a correção do pensamento, tá? Então, pois uma de suas preocupações é determinar quais operações são válidas e quais não são válidas. Isso fazendo análise das formas de pensamento ou leis de pensamento. Então, nós precisamos dizer também que a lógica é a arte do bem pensar. Então, o bem pensar, o pensar com qualidade, é lógica, isso é lógica. O bem pensar, pensar com qualidade é lógica, pois lógica também é a ciência das formas de pensamento, tá? É uma estruturação, uma utilização da razão na forma de pensar. É uma forma de ordenar a razão, beleza? Nós temos alguns exemplos aqui. Estes exemplos, por exemplo, todo mamífero é um animal. Todo cavalo é um mamífero, portanto, todo cavalo é um animal. Veja que aqui nós temos um exemplo simples de lógica. Esse tipo de lógica nós chamamos de silogismo, é o silogismo aristotélico. Quem já estudou filosofia sabe. Então, todo mamífero é um animal, todo cavalo é um mamífero, portanto, todo cavalo é um animal. Aqui, turma, nós temos a conclusão. Deixa eu colocar aqui, conclusão. Aqui é a conclusão. Essa conclusão, ela parte de duas premissas. A primeira premissa, que é a primeira sentença, e a segunda premissa aqui. Então, a nossa conclusão parte de duas premissas. É assim que nós aplicamos lógica neste tipo de argumentação, que é o silogismo. Veja, aqui nós temos outro exemplo de silogismo, ou seja, de lógica. Kython é um país no planeta Styx. Todos os chimpanzés são de Kython. Logo, todos os chimpanzés são styxianos. Turma, temos que atentar a alguns detalhes sobre esse tipo de construção de pensamento lógico. Quais são os detalhes? Sim, nós temos as premissas e a partir das premissas nós tomamos as nossas conclusões. Por exemplo, aqui também é uma conclusão, beleza? Então nós temos as premissas e a partir das premissas as conclusões. Só que uma conclusão ela só é considerada lógica e verdadeira quando tanto a premissa A quanto a premissa B, a primeira e a segunda premissa, melhor dizendo, elas são verdadeiras. Nenhuma conclusão verdadeira parte de premissas falsas. Eu dou, por exemplo, a galera agora da internet,
influencers, por exemplo, pessoas que falam sobre política que nunca estudaram política. E aí parte de uma base ideológica para explicar política. E você vê lá eles chegando a conclusões absurdas e o pessoal comprando as ideias das conclusões absurdas sem analisar as premissas. E aí eles partem de premissas que não são premissas reais e chegam a conclusões que parecem verdadeiras, mas não podem ser. O raciocínio está perfeito, mas como partiu de uma premissa falaciosa, a conclusão também é falaciosa. Inclusive, dá-se o nome de falácia a esse tipo de conclusão. Uma conclusão que parte de premissas falsas. Uma ou outra falsa já é necessário para que a conclusão também seja falaciosa. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse tipo de lógica, que é a lógica aristotélica, chamada silogismo, eu sugiro que você não estude, não procure em livros de tecnologia de programação. Procure em livros de filosofia. Eu sou formado em filosofia e é por isso que eu estou dando esse conselho aqui, tá bom? Existe lógica no dia a dia? Sim, existe lógica no dia a dia. Toda vez que nós pensamos, nós agimos com base os nossos pensamentos e as nossas ações, elas têm base lógica ou falta de lógica, e lógica no caso. Exemplo. Aqui nós temos exemplo de alguém que quer pegar uma caneta que está na gaveta. Então a gaveta está fechada, a caneta está dentro da gaveta, então precisamos primeiro abrir a gaveta para depois pegar a caneta. Então, essa é uma lógica do dia a dia que todo mundo que for fazer essa ação de pegar a caneta numa gaveta fechada, obviamente vai pensar em primeiro abrir a gaveta, depois pegar a caneta. É um exemplo muito simplório, mas é um exemplo real que acontece no dia a dia. Temos outro exemplo aqui do dia a dia, de como é que a lógica é aplicada no dia a dia, né? Por exemplo, Anacleto é mais velho do que Felisberto. Felisberto é mais velho do que Marivaldo. Então, nós temos duas premissas verdadeiras. Entende-se que são verdadeiras. Portanto, Anacleto é mais velho que Marivaldo, o que faz todo sentido. Então, é uma conclusão muito perspicaz. Nós temos aqui uma conclusão bem perspicaz. Então, é um exemplo, também é um silogismo, tá? E é um exemplo de uma lógica que é aplicada no dia a dia. Nós temos uma pessoa que é mais velha do que a segunda pessoa, né? E nós temos a segunda pessoa que é mais velha do que a terceira. Portanto, a primeira também é mais velha do que a terceira. Então, é um exemplo de lógica que acontece no dia a dia das pessoas. Um exemplo real. Beleza? Mas e a lógica de programação? Como é que acontece a lógica de programação? E aí eu resumi aqui essa parte do livro para deixar bem mastigadinho. Então, a lógica, nós sabemos que ela é abstrata e é intangível, porque são formas de pensamento. Usamos linguagem para expressar nossa capacidade de raciocínio. A linguagem é a nossa capacidade de fala. Se você já leu, por exemplo, Saussure, já leu algum trabalho de linguística, você sabe que na linguística, o objeto de estudo, muitos pensam que é a linguagem, mas na verdade não é a linguagem, é a fala. E a fala é o cerne da linguagem. Nós utilizamos a linguagem para expressar nossa capacidade de raciocinar. Há quem diga que nós raciocinamos por conta da linguagem, que também é uma verdade, a meu ver, mas a nossa capacidade de raciocinar nós conseguimos expressar por meio da nossa fala. É a primeira virtualização do pensamento, a primeira virtualização da nossa condição de raciocinar é a nossa fala, a capacidade de falar, tá? E isso segue alguns padrões. Quais são esses padrões? Padrões léxicos, padrões sintáticos e padrões semânticos. Léxico. O léxico diz respeito ao vocabulário existente, e esse vocabulário, cada uma das palavras desse vocabulário são carregadas de significado, que já tem relação com a questão semântica. Então, o léxico é um dos padrões que utilizamos para expressar nossa linguagem. A sintaxe, que eu vejo a maioria dos programadores falando sintaxe, eu acho horrível quem fala sintaxe, a pronúncia correta é sintaxe. Acreditem em mim, eu sou letrólogo, sou formado em letras também. Então, léxicos, questões, padrões sintáticos e padrões semânticos também. A sintaxe, para que você fique
é bem esclarecido, diz respeito a como você constrói o seu argumento e expressa esse argumento através de palavras ou formas de escrita. Então é isso a questão sintática. Concluindo aqui, vamos lá, vou enrolar muito nisso não. O mesmo raciocínio ele pode ser expresso em qualquer um dos inúmeros idiomas existentes. Há quem fale português, há quem fale inglês, há quem fale italiano, há quem fale francês, japonês. Então, existem diversos idiomas existentes e você pode utilizar qualquer um desses idiomas para expressar o mesmo raciocínio. Tá? E a lógica de programação é similar, acontece da mesma forma. Você pode utilizar qualquer uma das inúmeras linguagens de programação existentes para expressar uma mesma ideia, um mesmo raciocínio, uma mesma lógica, beleza? E o problema da Torre de Babel? Usa-se os algoritmos para representar fielmente o raciocínio da lógica de programação. E aí a gente entra na questão dos algoritmos. O que são algoritmos, né? Nós estamos falando de lógica de programação e existe uma linguagem para expressar a lógica de programação. Não necessariamente a linguagem de programação, e sim a representação por meio dos algoritmos. Nós representamos a lógica por meio dos algoritmos, tá? Então, algoritmo e lógica de programação estão intrinsecamente ligados, nós não podemos desassociar uma coisa da outra. O que é algoritmo, e agora vem a parte final, ó, já acabou. O algoritmo pode ser definido como uma sequência finita de passos que visam atingir um objetivo bem definido. Então, é o passo a passo para se chegar a um objetivo, é isso que nós chamamos, essa sequência de passos nós chamamos de algoritmo. Quando elaboramos um algoritmo, devemos especificar ações. Essas ações precisam ser claras e elas precisam ser muito precisas. Quanto mais precisas são as ações, mais bem definido é o seu algoritmo. Então, para partir de um ponto inicial e atingir o objetivo proposto, né, utilizando lógica de programação, nós utilizamos o algoritmo que vai ser expresso ali, mostrando o passo a passo para chegar àquele bem que foi definido, ou seja, aquele propósito final que foi previamente definido. Então é isso que é algoritmo. Então veja, nós já demos conta aqui de todo este conteúdo que era a introdução do livro, tá? Então, ó, deixa eu passar um pouquinho mais para cima. Beleza. Aí na próxima aula nós vamos já para esta parte, algoritizando a lógica. E aí a gente vem para cá, ó. Aí, inclusive, tem já exercício de fixação, beleza? Então, te vejo na próxima aula. Espero que tenha gostado desse formato. Comenta aí se ficou alguma dúvida. E se você tem alguma sugestão para a melhoria dos formatos e da didática. Tá bom? Abraço, te vejo na próxima aula.